Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de circuitos elétricos. Meu nome é Rafael e na aula de hoje nós vamos introduzir as leis de Kirchhoff, das correntes e das tensões, e vamos aprender como analisar circuitos utilizando essas leis. Bom pessoal, veja que eu tenho esse circuito aqui que ele é composto por uma fonte de alimentação e dois resistores. Então veja que eu teria aqui essa fonte fornecendo uma corrente e essa corrente passaria por esses resistores e voltaria aqui para a fonte. Então eu tenho aqui uma malha, certo? E observe o seguinte, ó, se eu tenho corrente e resistência pela lei de Ohm, a gente viu que tensão é igual a R vezes I, produto da resistência pela corrente. Então, se essa corrente passa nesse resistor, eu vou ter uma tensão aqui, ó. Vou chamar aqui de VR1. E aqui eu teria uma tensão VR2. Pessoal, qual a polaridade que eu vou colocar? Bom, eu considero assim. Considero que quando a corrente ela passa em cima do resistor, né? Eu tenho uma queda de tensão. Então, eu teria mais, menos. Uma queda de tensão, do mais para o menos. A mesma coisa aqui. Mais, menos. Uma queda de tensão, certo? Então, isso vai ficar mais claro quando a gente montar aqui as equações. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a lei de Kirchhoff, ela me diz, ó, novamente aqui, que a soma das tensões em uma malha, ela é zero. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu teria que a soma dessas tensões, então, eu teria aqui que VR1, VR2, somando isso aí, a gente teria o zero, né? Só que a gente tem que ter cuidado aqui com a relação aos sinais. Então, veja, eu vou pegar sempre o sinal de saída aqui da tensão para poder colocar aqui e montar minha equação. Então, aqui ó, seria mais entrada, saída, menos, por isso que a gente disse que houve uma queda de tensão. Então, eu tenho a tensão da fonte menos a tensão do resistor. Então, o resistor ele tende a subtrair, certo? Então, menos VR2. Então, por isso que a gente diz que houve uma queda de tensão. Então, ó, só recapitulando, a soma dessas tensões aqui é igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, mais V menos VR1 menos VR2 e a soma dessas tensões aqui dentro dessa malha é igual a zero. Então isso aí é o que a gente chama de lei de Kirchhoff das tensões, certo? Vai ser muito útil para a gente essa análise aqui e esse equacionamento. Agora nós temos outro tipo de análise aqui, outra lei, né? Que é a lei de Kirchhoff das correntes, LKC, lei de Kirchhoff das correntes. Então, o que é que a lei de Kirchhoff das correntes diz para a gente? Ó? Ela diz que a soma algébrica das correntes em um nó, em qualquer instante, é zero. Primeiro, o que é um nó, certo? Um nó é isso aqui, ó. Veja que eu tenho uma malha, outra malha aqui, a gente tem outra malha externa, mas isso fica assunto para a próxima aula. Então veja que eu tenho aqui a priori duas malhas, ó, essa e essa aqui. Então veja que eu tenho o fio aqui, ó, o fio aqui, e eles estão aqui se tocando aqui nesse ponto, ó. Esse ponto chamado de A é o que a gente chama de nó, certo? Seria o nó A, ok? Então,
Uma outra forma de analisar a lei de Kirchhoff é dizer que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Vamos entender isso, certo? Então, ó, imagina que eu tenho essa fonte aqui fornecendo corrente para esse circuito. Então, eu tenho uma corrente que ela vai sair daqui, ó, chamada de I1. O que é que vai acontecer? Ó? Essa corrente ela vai chegar aqui, ó, nesse nó, certo? E quando ela chegar aqui, ó, ela vai dizer, opa, para onde é que eu vou? Ela vai se dividir. Uma parte dela vem para cá, chamar aqui de I2, e uma parte dela vem para cá, que é o que a gente chama de I3 aqui, nesse caso, certo? Então, a lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, ó, que a soma das correntes em um nó é igual a zero, ou, para ficar mais fácil, a soma das correntes que entram em um nó, ou seja, ó, quem é que está entrando aqui? I1 é igual à soma das correntes que saem. Então, entra I1, sai I2 mais I3. Então, I1 vai ser igual a I2 mais I3. Ok, gente? Então, essa seria a minha análise nesse nó, a análise que a gente chama de análise nodal. Então, resumindo, nós temos aqui duas leis que vão ser muito úteis para a gente, né? Que é a lei de Kirchhoff das tensões, que ela diz que a soma das tensões em uma malha, a soma das tensões internas em uma malha é igual a zero, que foi isso que a gente mostrou aqui. E a lei de Kirchhoff das correntes, que ela diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual a soma das correntes que saem. Se, por exemplo, se I2 estivesse nesse sentido contrário, é só uma suposição, certo? Se eu tivesse I2 aqui, ó, então como estaria entrando nesse nó, aí eu teria aqui as correntes que entram, né, que seria quem? I1 mais I2 seria igual a corrente que sai, I3, certo? Aqui é só uma suposição, viu, gente? A gente tem que ter cuidado no sentido das correntes aqui, quando a gente analisa um circuito. E isso vocês vão aprendendo aí com o tempo, né? Na medida que a gente for analisando os nossos circuitos. Então, agora vamos analisar esse circuito aqui, certo? Vamos dar uma olhada nesse circuito. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho essa malha, e eu tenho alguns valores aqui, ó. Eu tenho o valor de R1, que é igual a 8 ohms, certo? Vou colocar aqui, ó, 8 ohms. Eu tenho o valor de R3, que é igual a 1 ohm. Eu tenho o valor de I3, que é a corrente que passa nesse resistor. V2, aqui, que é a tensão em cima de R2. E eu tenho, pronto, eu tenho basicamente isso. Então veja que eu não tenho aqui, ó, o valor de R2, certo? R2 eu não tenho. Então, R2 eu não tenho. Então a gente vai precisar também analisar. Então vamos lá. Imagina o seguinte, ó. Como é que a gente distribui aqui os sinais, né, as correntes em cima desse circuito? Então observa aqui, eu tenho uma fonte de tensão aqui. Então eu vou considerar que ela está fornecendo corrente, certo? Então eu tenho uma corrente aqui, ó, I2 nesse sentido. Essa fonte, veja que eu tenho menos e mais, então ela tem uma corrente aqui, ó, saindo dela, que é a nossa corrente I1, certo? E vamos lá. Então, se eu tenho aqui essa corrente passando nesse sentido, eu tenho uma queda de tensão aqui, ó, mais para o menos,
aqui, ó, mais e menos. Essas correntes I1 e I2 vão chegar nesse nó, certo? Vão chegar nesse nó aqui, que eu vou chamar de A. E elas vão entrar nesse nó aqui e eu vou ter uma corrente I3, ó, passando em cima desse resistor aqui, ó, certo? Então, ó, recapitulando, essa fonte fornece uma corrente para cá, ó, que a gente chamou de I2. Essa fonte fornece uma corrente para cá, que a gente chamou de I1. E essas correntes que elas entram nesse nó, e eu vou ter uma corrente I3 aqui, passando em cima desse resistor, certo? Então, vamos lá, vamos fazer agora a nossa análise. Então, eu tenho o seguinte, ó, olhando aqui no nó A, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que eu posso aplicar o que é LKC, né? As correntes que entram em um nó é igual à soma das que saem. Então, eu vou ter que I1 mais I2 é igual a quem? I3. Beleza? Então, eu já tenho aí uma equação, né? Outra coisa, gente, observem que eu tenho aqui, ó, o valor do resistor R3 e eu tenho o valor da corrente I3, ó, tá aqui também, certo? Vou só apagar aqui para não ficar muito poluído o circuito. Então, se eu tenho aqui essa corrente passando em cima desse resistor, eu vou ter isso aqui, ó, mais menos VR3, né? Então, a tensão em cima do resistor a 3. E eu já posso calcular essa tensão, né? Então, VR3, ó, VR3 vai ser R3 vezes I3. Então, quem é R3? 1 vezes 2. Então, eu tenho uma tensão de 2 volts. Então, já achei aqui uma variável desse nosso circuito. Então, ó, agora se eu considerar aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de dizer que isso aqui é a malha 1 e essa aqui de baixo é a malha 2, ó, certo? A malha 2. Como é que ficaria aqui a minha análise, certo? Então, vamos aqui olhar na malha 2. Então, ó, nessa malha 2 aqui, eu posso usar o quê? Ó? Eu posso utilizar, por exemplo, a lei de Kirchhoff das tensões, né? Aplicar aqui. Então, vou seguir aqui o fluxo, ó, da corrente, né? Então, eu posso escrever assim, ó. Vou pegar aqui, ó, 10 mais 10, né? Esse sinal. Aí passou aqui a queda de tensão no resistor. Então, menos VR1 e a queda de tensão nesse resistor. Então, seria menos VR3. Isso aqui dá o quanto? 0 pela lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, essa equação. Ficaria 10 mais 10 menos VR1 menos VR3 igual a 0. Então, vamos lá, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho que... Posso dizer isso aqui, ó. 10 menos... Quem é R1? VR1. Então, seria R1
vezes I1 menos VR3, ó, que eu já calculei, 2 volts. Isso aqui é igual a 0. Olha, gente, daqui fica claro, né, que eu posso isolar e obter o valor dessa corrente, já que eu tenho R1, ó, que é 8 ohms. Então, isolando aqui, ó, eu vou ter que I1 vai ser igual, vamos fazer passo a passo aqui, R1, né, menos R1, isso aqui vai ficar 2 menos 10, multiplicando tudo por menos 1, vou ficar com I1 vai ser igual a 10 menos 2 dividido por R1, que é 8. Então, essa corrente aqui vai me dar 1 ampere, que é a unidade de corrente, certo? Então, já achei aqui outra variável de circuito. I1 igual a 1 ampere, certo? Então, já tinha achado aqui, ó, VR3 igual a 2 volts. Vou só colocar aqui também. Então, ó, observe o seguinte. Eu tenho I3, ó, aqui. Acabei de calcular I1. Então, daqui, ó, eu já consigo calcular I2. Então, daqui, ó, eu vou ter o seguinte, né? Que I2 é igual a quem? I3 menos I1, certo? Então, I2 é igual a I3 menos I1. Isso aqui vai ser igual a... Quem é I3? Vamos dar uma olhadinha novamente. 2, né? 2 ampere. Então, vai ficar aqui, ó. 2 menos I1, que foi 1 ampere. A gente calculou aqui, ó. Então, I2 vai ser igual a 1 ampere também. Então, a gente já calculou outra variável de circuito. I2 igual a 1 ampere. Beleza? Então, ó, o que é que falta a gente ter agora de informação desse nosso circuito, né? A gente conseguiu calcular as tensões, correntes. Eu ainda não sei o valor de R2, né? Então, como é que eu vou calcular R2? Ó, se eu já conseguir aqui, ó, eu sei o valor de V2 e agora eu já tenho a corrente, né? I2. Então, fica fácil encontrar aqui pela lei de Ohm, fica fácil encontrar esse resistor, né? Eu tenho aqui que V2 é igual a R2 vezes I2. Então, daqui, ó, R2 é igual a V2 dividido por I2. Então, V2, ó, foi dado aqui 10 volts. I2 a gente acabou de calcular aqui, que foi 1 ampere. Então eu tenho aqui que R2 é igual a 10 ohms, certo? Então, R2 igual a 10 ohms. Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem todas as variáveis de circuito que estava faltando aqui para a gente, certo? Então, apliquei aqui, ó, lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, e o restante foi manipulação algébrica, certo?
Então, gente, agora vamos para mais um exemplo. Ó. Vamos dar uma olhada aqui nesse circuito. Então, observa que agora eu tenho aqui esse circuito, ó, uma malha, outra malha aqui, e eu tenho agora uma fonte dependente. Ó. Veja que eu tenho, isso aqui é o símbolo de uma fonte de corrente, certo? Então, tá aqui, ó, é uma fonte de corrente, a setinha aqui. E essa fonte de corrente, ela é dependente de quê? Dependente de corrente, ó. Então, ela depende dessa corrente aqui, IA. Então, por exemplo, se IA for 1, então eu vou ter uma fonte de 3 amperes. Se for 2, 6 amperes, certo? Então, eu tenho uma fonte de corrente dependente de corrente. E aqui eu tenho um amperímetro, ó, colocado aqui em série com esse resistor, e ele está medindo essa corrente IM. E é justamente aqui o que é a questão ela quer saber, né? Ela quer que a gente calcule o valor de IM. Quanto esse amperímetro vai medir aqui, certo? Então, ó, vou chamar aqui esse nó de A, certo? E o fato é o seguinte, analisando nesse nó, usando aqui a lei de Kirchhoff, né? No nó A, eu vou ter o seguinte, né? Que a soma das correntes que entram nesse nó é igual à soma das correntes que saem. Então, observa que tá todo mundo entrando no nó, né? Então, IA, essa fonte aqui, ó, tá entrando, e IM também. Então, eu teria aqui, ó, IA mais 3IA mais IM seria igual a 0, certo? Então, a soma dessas correntes é igual a 0. Não tem nenhuma corrente saindo. Então, daqui, ó, eu tenho 4IA é igual a menos IM, certo? Então, daqui, ó, IA é igual a menos IM dividido por 4. Então, gente, agora eu vou introduzir um conceito aqui que a gente falou sobre malha, né? Então, deixa eu colocar aqui para a gente entender. Então, isso aqui, ó, para a gente, esse caminho aqui é uma malha, certo? Esse outro caminho aqui, ó, é outra malha. E eu tenho uma terceira malha aqui, que é o que a gente chama de supermalha, que é a malha mais externa, ó. Então, seria isso aqui, ó. É a malha mais externa ao circuito, certo? Então, pensando aí nesse conceito de supermalha, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aí, certo? Então, pensando aí na supermalha, a supermalha, que é a malha externa que engloba as outras malhas, aí a gente consegue fazer aqui, ó, a fonte de tensão, né? Queda em cima do resistor aqui, ó, mais menos, queda em cima desse, ó, mais menos, e a gente pode escrever a equação aqui, ó. Então tem 12 mais 12, né? Menos a tensão no resistor. Então seria aqui, ó, a 4 vezes I, mas observa que esse I aqui está sendo considerado no sentido oposto
das análises que a gente vem fazendo, né? A gente sempre está considerando que a corrente está saindo da fonte, mas aqui a questão foi dada que IA está nesse sentido. Então vou colocar aqui que a corrente em cima desse resistor aqui, ó, ela é menos IA, certo? Então só para ficar claro, ó, considerando que eu tenho uma corrente passando em cima desse resistor aqui, que seria I, veja que se ela está no sentido oposto de IA, ela é menos IA, certo? Então eu teria aqui que I é igual a menos IA. A corrente em cima desse resistor aqui é o inverso de IA, né? Porque se eu multiplico por menos, é como se eu estivesse alterando aqui o sentido de IA, ok? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Aí eu tenho agora a queda de tensão aqui, né, que é 4 vezes menos IA, e a queda de tensão aqui em cima, que é menos 2 vezes quem é a corrente? A corrente é IM, certo? E isso aqui tudo é igual a zero, pela lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, só recapitulando, ó, a gente considerou aqui essa malha mais externa, ó, que é o que a gente chamou de supermalha, e aplicou a lei, certo? Aplicou a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha. Então a gente pegou aqui, ó, mais 12 menos 4 vezes I, onde I é menos IA, menos aqui, ó, 2 vezes a corrente que está passando em cima desse resistor, que é essa corrente IM, e isso tudo aqui é igual a zero. Então, essa equação aqui ela vai ficar 12 mais 4 IA menos 2 IM igual a zero. Então, observa aqui, ó. Eu já sei quem é IA, já calculei aqui, ó. Então, vou ter que 12 mais 4 vezes IA, que é menos IM sobre 4, menos 2 vezes IM igual a zero. Então, daqui eu vou ter, ó, 12 menos IM, ó, esse 4 cancela aqui, menos 2 IM igual a zero. Então, eu vou ter aqui que 12 menos 3 IM é igual a zero. E eu vou ter que IM é igual a 4 ampere. Certo? Então, se eu colocasse aqui, ó, o nosso amperímetro, eu ia medir um valor aqui de 4 ampere, certo? Então, gente, ó, voltando aqui, observa que esse multímetro aqui, né, no caso esse amperímetro, ele está conectado em série aqui, ó, com esse resistor, e ele oferece aqui uma passagem para a corrente aqui, ó, certo? Essa corrente ela vai passar aqui por dentro, justamente para ele medir e sair aqui. Então vamos olhar o que é que acontece nesse circuito. Então veja que eu tenho aqui o meu voltímetro medindo essa tensão VM, de modo que esse voltímetro está conectado em paralelo aqui nesse ponto, ó, certo? Ele está conectado aqui em paralelo nessa saída aqui. Então ele está medindo a tensão, ó, desse ponto aqui, ó, desse ponto, vou chamar aqui de A e B. Então ele está medindo aqui VA.
AB, que é igual a VM, né? Está medindo aí essa tensão. Mas observa que o multímetro, né, o voltímetro, ele está aqui para medir a tensão nesse ponto e não para fornecer um caminho de corrente, né? Ele não fornece um caminho de corrente aqui. Então, se você imaginar isso, né, eu vou ter aqui, ó, 12 volts, vou chamar aqui de mais menos, né, corrente I passando aqui nesse meu resistor. Só que o que é que acontece, ó? Essa corrente ela vai chegar aqui, ó, ela não vai passar para cá, porque, como eu falei, esse multímetro esse voltímetro não vai fornecer um caminho de corrente. Então a corrente aqui, ó, ela é igual a zero, não tem corrente passando para cá. Então toda essa corrente ela vai passar para cá, de modo que nesse circuito eu vou ter apenas essa malha aqui, ó. Certo? Eu vou ter essa malha aqui para a gente analisar. Então, aplicando a lei de Kirchhoff nessa malha, eu vou ter isso, ó. 12 menos 4 vezes I, quem é I? Menos IA. E lembrando que agora eu tenho aqui uma fonte de tensão dependente de tensão. Então, eu posso somar aqui, né? A queda de tensão dessa fonte. Menos 3 IA. Isso aqui, por lei de Kirchhoff da tensão, vai ser zero. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 mais 4 IA menos 3 IA igual a zero. Então, vai ficar aqui 12 mais IA é igual a zero. Então, eu vou ter que a corrente IA, nesse caso, é menos 12 ampere, certo? Então, o que é que significa eu ter uma corrente de menos 12 ampere? Então, significa que o sentido que eu considerei aqui, ó, não está correto. Correto mesmo seria para cá, né? Certo? Então, estaria nesse sentido aqui, ó. Então, por isso que deu negativo aqui. Ok, gente? Então, basicamente é isso. Lei de Kirchhoff das correntes e das tensões. Analisem com calma, certo? Façam passo a passo disso aí. Revejam essas questões para a gente entender. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um desses circuitos e a gente vai fazer uma simulação computacional e vai comparar aqui com o que a gente analisou. Então, gente, agora a gente vai montar o nosso circuito, né? Vou colocar aqui, ó, a fonte DC, os resistores, né? Então, tem um resistor aqui, ó. Eu tenho outro resistor aqui. Agora a gente precisa da fonte dependente, né? A fonte de tensão dependente de corrente. E basicamente é isso. Vou só alterar os valores aqui. 12 volts, ó. Aqui eu tenho um resistor de 4 ohms. Esse aqui é um resistor de 5, que ele pode até sair do circuito, né? A gente já viu que ele não vai influenciar, mas vou deixar aqui por enquanto. Então agora eu vou ligar aqui o meu circuito, ó. Minha fonte. Certo? Então eu vou ligar aqui embaixo, ó. Agora, se eu quiser medir corrente, né? As correntes, vou medir a corrente aqui, ó, que é a corrente que está passando em cima desse resistor, certo? Vou medir a tensão em cima da fonte, ó. Quando eu coloco essa ponta de prova,
ela pega daqui para o terra. Onde é que está o terra? Tem que colocar. Então, vou colocar aqui, ó. Coloco geralmente o terra no negativo da fonte aqui, certo? Para me dar uma referência dos meus cálculos. Então agora, o que a gente precisa lembrar aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão dependente de corrente. Então, eu tenho que fazer esse medidor medir essa corrente aqui, né? Que é IA, certo? Se eu fosse medir a corrente IA, como é que eu faria? Pegava aqui com um amperímetro, né? E colocaria aqui, ó. Então, a corrente, a fonte, ela vem aqui, se conecta no amperímetro, a saída do amperímetro volta para cá e eu sigo meu circuito. Então, vamos considerar isso aqui, vamos imaginar isso como um amperímetro. Então, eu tenho que pegar essa ponta, passar no amperímetro, a saída eu tenho que vir para cá. Então, vamos montar aqui para ficar mais claro. Eu vou pegar aqui, ó, entra no amperímetro, no meu sensor de corrente, e a saída vem para cá, ó. Então, agora eu estou medindo essa corrente aqui, e essa fonte ela é dependente dessa corrente. E lembrando que aqui é um ganho de 3, né? Então, agora eu vou simular. Então, observa que agora eu estou medindo aqui 12 A, né? Lembrando que IA é o inverso disso, por isso que deu menos 12, né? Lá no nosso cálculo. E aqui eu tenho uma tensão de menos 36 volts, né? Como IA é negativa, aqui vai aparecer inverso, né? Então, por isso que deu menos 36. Então, basicamente é isso. A gente vê que bateu aqui com os valores que a gente calculou e é sempre importante fazer essa comparação com os circuitos que a gente estiver analisando. Sempre quando vocês montarem e calcularem, utilizem o simulador a favor de vocês. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, curte, compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!